Olá, meu nome é Guilherme Landgraf e eu estou aqui para falar sobre o meu projeto TCC Tempera Bambu, um jogo de mesa sobre história da arte. Bom, para começar, sabemos que é muito importante o estudo de história da arte, principalmente para acadêmicos no quesito das artes visuais, porque a história da arte ajuda eles a criar um repertório visual para que eles possam ah, entender como certas composições visuais são feitas e como melhor no futuro de seus próprios projetos aplicar esses conhecimentos criados pelos seus antecessores para melhorar as próprias composições. Também Huizinga falou que o ser humano ele é um jogador natural. Não só o ser humano, mas como todo animal, principalmente na fase de infância, eles engajam em atividades lúdicas como um tipo de simulação para situações que podem acontecer no futuro de formas reais. Contudo, somente o ser humano engaja em atividades lúdicas estruturadas, com regras e uma estrutura sistêmica que se fecha em si mesma. Diferentemente de mais crianças e animais que engajam numa atividade que seria o brincar. O ser humano, quanto mais ele envelhece, a atividade lúdica de preferência se torna o jogar. Ah, o jogar ele está profundamente interligado com a sociedade humana, com muitas atividades que nós vemos as pessoas engajando, como, por exemplo, os esportes. Tentando unir essas duas coisas, a história da arte e o jogar, é o objetivo principal desse projeto. É criar um jogo, ou seja, uma atividade lúdica, que possa ser usada como uma tecnologia para uso no ensino de história da arte e que possa, inclusive, ser utilizada dentro da sala de aula. O uso dessa tecnologia interativa e lúdica dentro da sala de aula contém benefícios para as pessoas que estão engajadas nessa atividade, os participantes, porque permitem que o aprendizado delas, além de interativo, possa ser comandado e determinado pelo próprio estudante, em vez de ser seguido estritamente um currículo obrigatório da, do programa de aulas. A justificativa para esse projeto ser feito é que pesquisas já mostraram que o uso dessas tecnologias interativas e lúdicas dentro do ensino, como eu já tinha comentado, permitem um engajamento diferente com o assunto em que está sendo tratado, de forma que os alunos controlem o próprio ensino. A metodologia que eu utilizei para a criação desse jogo é uma variação do design centrado no usuário, aplicando também o método das lentes de GS Shell. Como o método de design centrado no usuário funciona? Ele é um método cíclico que tem o objetivo de criar algo e, a partir dessa criação, ser testado, ver quais são os problemas que surgiram a partir do teste com usuários, aperfeiçoar o design feito, aplicar essas mudanças no projeto, testar novamente, receber um, uma nova resposta das pessoas que testaram e assim sucessivamente até um ponto de qualidade em que uma nova iteração seria um trabalho extenso demais para a melhoria a melhoria percebida que seria alcançada. Bom, primeiramente existe um planejamento quando o designer ele
prepara todos os requisitos que ele quer cumprir com essa primeira iteração do projeto, faz a execução desse plano e cria o, o protótipo. Ele entrega esse protótipo para ser testado com os usuários, que vão fornecer um feedback para o designer, a equipe de design, que vai aplicar esse feedback, essas novas mudanças, num novo plano, para ser novamente aplicado e assim ciclicamente. O método das lentes do GS Shell que eu adicionei a esse método, ele funciona na etapa de planejamento, quando o designer vai utilizar essas lentes que são perguntas que o designer deve se fazer em relação ao jogo para que o jogo seja melhorado. Então, ao ser planejado, se aplica algumas dessas lentes, as perguntas são feitas, respondidas pelo designer e isso guia o processo de criação do jogo. Para falar um pouco sobre o jogo, instintivamente as pessoas são capazes de dizer o que é um jogo, mas a classificação exata do que é um jogo, se colocar em palavras, geralmente é bem difícil. E para isso eu estou usando a descrição de Selin e Zimmerman, dizendo que o jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial definido por regras que implica um resultado quantificável. Eu assinalei as palavras mais importantes dessa descrição para podermos falar um pouco mais nela. Para começar, o jogo é um sistema, ou seja, são vários elementos separados, vários mecanismos separados que vão se unir e criar um sistema de interação em que a soma das suas partes é maior, perdão, que o conjunto das partes é maior do que a simples soma das partes. Então, cada mecanismo interagindo uns com os outros vai criar diferentes possibilidades para a interação. Em segundo, esse sistema ele é agido sobre jogadores que são necessários, por sem jogadores não existe o jogo. O sistema ele não é possível de ser interagido autonomamente. Então precisa ter pessoas agentes sobre esse sistema. Esses jogadores se envolvem em um conflito artificial. Esse conflito é necessário, pois existe a necessidade da criação de um problema para ser resolvido no jogo. Sem um problema, não há jogo. Esse conflito ele é artificial porque ele não existe nenhuma razão para existir além da interação lúdica. Então, ele é artificial de forma que ele existe dentro do nosso mundo, mas ele não faz parte de uma interação real, global do, do não existe. Portanto, ele é criado de forma a ser resolvido, mas não é um problema gigantesco que faz parte do mundo real. É um conflito controlado dentro do sistema de jogo. Ele é definido por regras, que são limitações impostas pelos limites do jogo, em que todos os jogadores concordam em agir sobre o sistema de acordo com essas limitações. E no fim, tudo isso implica no resultado quantificável, representando que todo jogo tem um fim determinado e um resultado que é quantificável, de forma de uma vitória, uma derrota ou alguma pontuação, de certa forma. Então, isso que significa o resultado quantificável. No quesito da história dos jogos de tabuleiro, eles estão presentes na sociedade há cerca de 5.000 anos, há pelo menos 5.000 anos.
e era uma forma de expressão artística e religiosa. Artística no sentido de que eram artefatos manufaturados e principalmente os primeiros jogos, especialmente Senet no Egito, eles representavam uma forma das pessoas interagirem com o mundo espiritual e religioso para aquelas pessoas. A grande mudança que houve depois disso foi o grande sucesso da empresa de brinquedos Parker Brothers no século XX, lançando jogos que são conhecidos por nós brasileiros como War, Detetive e Banco Imobiliário. Eles fizeram vários jogos nesse sentido, espalhando bastante essa cultura de jogos de tabuleiro feitos de papelão e cartas, ao invés de como eram antes disso, principalmente feitos como objetos de manufatura, feitas de marfim, pedra, madeira, como quase elementos de decoração. A Parker Brothers tornou esses objetos mais voltados para crianças, feitos de material muito menos perene. E depois disso, a partir de 1995, com a publicação de Catan e entrando no século XXI, houve uma grande explosão na criação dos jogos de tabuleiro, em que estamos até hoje, 2020. Semanalmente existem 50 projetos novos sendo colocados no site de financiamento coletivo Kickstarter de jogos de tabuleiro. Então é uma indústria que se tornou muito forte nas últimas décadas. Como o jogo sendo um jogo de cartas também, vou falar um pouco da história do jogo de cartas. Uh, as cartas, esse baralho de cartas que nós conhecemos hoje em dia, a história dele se remonta até a partir do século VIII na China, durante a dinastia Tang, quando usavam um tipo de papel para fazer cartas para jogo. Esse tipo de baralho se espalhou pela Ásia, chegou na Europa pelo século XIV, indo até a França, onde foi feito o design, o desenho das cartas como nós conhecemos hoje, aqui no Brasil. Também vou falar um pouco das trade cards do século XIX, onde empresas de tabaco colocavam cartões dentro das embalagens para manter a estrutura da embalagem. E inicialmente isso eram cartas de propaganda. Com o tempo se tornaram cartas de figuras de beisebol ou basquete em que as pessoas colecionavam. Isso durante o século XX acabou saindo das embalagens de cigarro, acabou indo para as embalagens de doce, mais voltada para crianças. No começo da década de 90, a Wizards of the Coast lançou o jogo Magic, no mesmo esquema de entrega de cartas de forma randomizada em pacotes e atachou a isso um jogo que começou a indústria dos jogos de cartas colecionáveis, que se tornaram um grande boom no começo dos anos 90. E isso acabou também uh, alimentando essa grande era de ouro do século XXI dos jogos de mesa e jogos de tabuleiro, pois isso aumentou muito o público na busca desse tipo de entretenimento. Falando de história da arte, a história da arte ele é o estudo por historiadores de estruturas e objetos visuais com o intuito de apontar de quando aquele objeto foi feito, o contexto histórico de que ele foi feito e também possivelmente identificar a intenção do artista. As quatro categorias de objetos que são comumente estudados são arquitetura, estruturas com paredes e teto onde se pode entrar,
Escultura, que são objetos tridimensionais, mas não necessariamente utilitários. Artes pictóricas, aqui representado por desenho, pintura, fotografia, etc. uh, frequentemente num espaço 2D, representando uma coisa. E artesanato, que são objetos diários, feitos geralmente à mão e utilizados pela sociedade como de forma utilitária. Uma outra discussão que existe no mundo da história da arte é qual o escopo em que se deve estudar a história da arte. Por isso eu coloquei história da arte versus arte na história. O primeiro pretende estudar as obras de arte e a sua evolução dentro de uma linha do tempo histórica, e a outra pretende analisar mais profundamente a história da humanidade e a arte e como a arte se coloca dentro desse contexto. Mais frequentemente na sala de aula se vê o primeiro da citação, né, a evolução da arte através do tempo, e vai acabar sendo assim que o meu jogo se foca, representando uma linha do tempo mostrando os diferentes tipos de arte presentes. Aqui tem uma rápida análise similares de dois jogos também relacionados à arte, Galerista e Fresco, sendo que esses dois jogos são ah, enormes, super complicados, com um tempo de duração bastante elevado, chegando a mais de uma hora. O galerista ele acaba representando principalmente obras de arte contemporâneas e Fresco ele lida com uma única obra de arte que é o afresco no, no teto de uma igreja. O meu jogo pretende ser bem mais simples que isso e lidar com obras de arte de um período, mais obras de arte de um período mais extenso de tempo. Uh, Também pretendo, na questão de análises similares, olhar como livros de história da arte ensinam e citam obras de arte, e também vou analisar outros jogos com mecânicas mais semelhantes às que eu pretendo usar no meu jogo. Bom, o jogo Tempera Bambu, ele é um jogo de cartas. No momento ele tem 90 cartas e ele tem dois mecanismos principais. O mecanismo de set collection, ou coleção de conjunto, e card drafting, ou draft de cartas. Cada carta possui três características e cada carta vai ter essas três características de forma única. Então, a primeira característica, representada dentro do hexágono, é o tipo de obra, que pode ser escultura, pintura ou arquitetura. A segunda característica, dentro do círculo, é o continente da obra, pode ser África, América, Ásia, Europa ou Oceania. E por último, dentro de um retângulo, nós temos o período da obra, que por enquanto vai de 1400 a 1900. Cada um desses elementos você quer colecionar de uma forma diferente. O tipo de obra, você quer que obras do mesmo tipo estejam próximas umas das outras. Continente, você vai estar querendo que exista uma variedade de continentes na sua coleção. Então, para cada continente diferente que você tem uma ao lado da outra, você vai ganhar uma pontuação diferente. E por último, o período da obra, você vai organizar suas cartas de forma que exista uma linha do tempo que vá do mais antigo ao mais recente. Então, você está organizando os números numa linha do tempo que vá da antiguidade para a contemporaneidade. Isso é o set collection. O card drafting é a forma onde como as pessoas vão adquirir cartas. O card drafting funciona de forma que o jogador compra
nesse caso, 5 cartas, vai olhar qual dessas ele quer para ele, que ele vai poder jogar e vai melhorar a situação do tabuleiro dele, e vai passar as outras 4 cartas para o jogador à esquerda. Dessa forma, o jogador vai também receber 4 cartas, o jogador à direita, vai novamente escolher uma carta para jogar para si e passar o restante para o outro jogador, e assim ciclicamente até não ter mais nenhuma carta para jogar. Depois disso, o jogador vai comprar novas 5 cartas, repetir o processo, mais 5, repetir o processo novamente, até o momento em que ele tem 15 cartas na sua frente, jogadas, e a partir desse momento vai acontecer a pontuação. Como o jogo pretende ensinar a história da arte? Bom, uh, existe, existem certas formas onde o jogo é capaz de ensinar. E os dois pontos principais são no começo do estudo, de modo que a atividade lúdica crie interesse dos participantes em saber mais sobre aquele assunto, ou no final do processo, de modo que o jogo teste o conhecimento do participante. Uh, o processo central no meio, onde se tenta aprender, não é ideal a ser feito de forma lúdica, ou especialmente de jogo, porque as pessoas tendem muito a focar na competição do jogo e acabam negligenciando um pouco o aprendizado. Então, como não usando então o processo para estritamente ensinar, mas como uma forma de fomentar o interesse, uh, o jogo vai ter no momento 90 obras diferentes, uh, sendo que, né, 1/3 delas são esculturas, 1/3 são pinturas, 1/3 são de arquitetura, divididas nos 5 continentes e nos 6 períodos de tempo presentes, contendo o nome da obra, o nome do autor, o ano exato em que foi feita, o país exato em que foi feito e também um breve descritivo que vai estar na parte de baixo da carta, falando um pouco sobre a obra, sobre o seu contexto, sobre o seu movimento, uma explicação rápida do que aquela arte representa e o que ela, o que ela trouxe dentro do contexto histórico em que ela estava inserida. E assim eu termino a apresentação para essa qualificação do TCC. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.